E hoje mais um podcast especial. Uma pessoa maravilhosa. Hoje estou tendo a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Na época só nas telinhas. Estou aqui recebendo hoje a Sueli Ribeiro. Seja bem-vindo, Su. Beri, querido, muito obrigada. Obrigada pelo teu carinho. Obrigada pelo convite. Eu achei o máximo essa tua ideia de fazer o podcast. Porque tu tá muito famoso, né, Beri? É, né? Tu recebe muitas celebridades, não eu no caso, né? Como não? Mas, tá celebridade também. gente, e tu tem as pessoas têm um carinho por ti, é uma coisa tão bacana. E eu não te conhecia. A gente acabou que nós temos já um contato por telefone e a gente não se conhecia pessoalmente. Aí, mas por telefone já dá pra entender porque as pessoas gostam de ti, porque tu é muito querido. E é um prazer mesmo estar aqui contigo, te conhecer. Um presente da Cris Bart, né? Nossa amiga que nos aproximou. É isso aí. A Cris Bart, hoje era colega da Su na época também. E é uma amigona minha, já tive também lá no programa dela e tal. E nos apresentou. E nos trouxe essa grande oportunidade. Eu sempre digo que a vida é feita de conexões, né, Su? E graças a Deus eu tenho tido uma grande chance de conectar com pessoas fantásticas, né? É verdade. Como você hoje, né? Que a gente está se conhecendo hoje, conversando hoje, estamos gravando hoje. E quero me colocar à disposição de você, Su. Eu já me aproximou também de outras pessoas já também, né? E tem que programar uma visita tua também. Tu vive aqui também, né, Su? Mas eu quero um dia te acompanhar aí para nós fazer umas coisas diferentes que a gente está acostumado aqui. Su, me conta uma coisa. Eu sou fã teu de quantos anos atrás? Eu estou falando. Estúdio Pampa era de... Eu sou péssima em datas, mas assim, a gente tá falando de coisa de 20 anos atrás. O Estúdio Pampa, só pra tu teres uma ideia, eu trabalhei faz 10 anos que eu trabalhei no Estúdio Pampa, na TV Pampa, e eu fiquei trabalhando durante 8 anos, 8, 9 anos. Então a gente tá falando de uma janela de 19 anos. Então, que eu entrei na TV, eu tinha 20 e poucos anos também, 21 na época, mas o tempo passa muito rápido, né? E é impressionante, assim. Eu escutava sempre falar, o tempo voa. Não, mas, gente, realmente o tempo voa. Né? Imagina, faz 10 anos que eu saí da TV. E eu participava de um programa que era o Estúdio Pampa, que ele ia ao ar todas as noites, de segunda a sexta, na TV Pampa, de madrugada. E a gente pegou uma fatia muito boa, uma janela onde as pessoas chegavam do trabalho, as pessoas que trabalhavam até tarde, e não tinha o que assistir. Era uma época antes de redes sociais, né? Isso. Então, hoje hoje tem muitos streamings, hoje a gente escolhe o que vai assistir. Sim. E na época as pessoas não tinham tanta opção, né? Era TV e era o que estava passando. E o Estúdio Pampa pra mim foi incrível, porque... me colocou no mercado, né? Ninguém conhecia a Sueli. Foi teu primeiro trabalho? Foi meu primeiro trabalho na TV, né? Na época eu sou formada em administração de empresas, e na época que me chamaram para trabalhar na TV, eu só fazia faculdade e fazia estágio, assim, né? Nada demais. Trabalhei anos em banco, bem coisa de administração, né? E a TV foi uma oportunidade, então eu fiquei durante 8 anos na TV Pampa. O Estúdio Pampa era o principal programa, mas eu trabalhei em outros programas da TV, né? Da emissora. E daí chegou um momento que eu achei necessário fazer uma transição de carreira, né? Porque foi uma oportunidade que surgiu. Eu estava num evento. Na época tinha uma revista muito famosa que o nome era Soulstar. Não sei se vocês chegaram a conhecer aqui, mas lá em Porto Alegre era uma revista bem bacana. E essa revista, ela lançava a revista com um coquetel todo mês. Então tinha alguém que era capa e tal. E eu tava no mailing, eu frequentava esse coquetel. E um dia, o dono da revista era meu amigo. E me apresentou, nem me apresentou. Um dia após um desses eventos, ele me ligou e disse: olha, a Cristina Gadré, dona da TV Pampa, pediu se eu podia passar o teu contato. Ela gostou muito de ti, ela sabe que nós somos amigos e ela quer te convidar para fazer um teste para trabalhar num programa que se chama Estúdio Pampa, que tinha recém-inaugurado. Ai, que legal. Eu nunca tinha pensado em trabalhar na TV. Sabe aquelas coisas que acontecem? Sim. Eu era uma jovem, né? Tinha 20 anos. E eu pensei, por que não? Né? Why not? Então eu fiz o teste, passei, me chamaram e foi um super desafio. Tu tava falando, né, que hoje eu e o Beri, nós conversamos mais cedo, eu entrevistei ele pro meu quadro, né, o Pílulas de Luxo, e ele tava comentando até, tu estavas comentando, eu uma pessoa tímida, não sou muito de falar. Eu também era assim lá atrás.
Hoje, a gente vê que as pessoas têm mais facilidade porque tá todo mundo com o celular na mão. Sim. Hoje um celular tem câmera, isso e aquilo, as pessoas saem falando, sim, né? Mas na época também, para mim, foi um grande desafio, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu sempre fui comunicativa, mas antes de sair, chegar falando, sabe? Então, eu demorei um pouquinho para eu começar a entender. Eu tinha vergonha, tinha medo de falar alguma coisa errada e ser, enfim, banida, né? Sim. E ser criticada. E era ao vivo, né, Su? Não tu era acredita que não? Nós gravávamos... Olha só que interessante. Nós gravávamos... Mas parecia, né, Su? Essa era a ideia. Nós gravávamos à tarde. Olha só, descobrindo... Olha aí, galera. O Estúdio Pampa não era ao vivo. Não era ao vivo. A gente gravava de tarde e ia ao ar de noite. Então, assim... O programa era sempre gravado no dia. Porque como a gente trazia notícias de celebridades, sim, as notícias elas tinham que estar quentinhas, né? Então, a gente gravava, era sempre após o Pampa meio-dia. Então, era 1h da tarde. A gente entrava, gravava, 5 horas, encerrava e o programa ia ao ar da noite. Interessante. Claro, porque as notícias, aquilo diz, deveria pegar até a hora de começar o programa. E aí, por isso que parecia, então... Exato, as notícias era tipo assim, às vezes, se durante a gravação acontecia alguma coisa bombástica, ia pro ponto e largava. Pô, que interessante. Bem interessante. Porque assim, como a TV Pampa ela é no Morro Santa Teresa, por conta dos sinais, da antena, seria uma estrutura muito ruim para nós chegarmos de madrugada e irmos embora de madrugada, sim, né? Sim. Então, mas era super bom o horário. Pô, que legal. Muito bom. Su, me conta outra coisa. A internet, quando é que ela entrou na vida da Su? Como é que foi daí? Quando eu estava no final da minha carreira ali na TV Pampa, começou a função de redes sociais. Na verdade, na época que eu estava na TV, tinha Orkut, depois Facebook, daí começou a onda do Instagram. E a gente começou ali, mas era uma coisa muito, muito simples no início, né? Então, eu saí da TV logo no início do Instagram. Como eu fiz uma transição de carreira, então eu trabalhava num programa de entretenimento, que era brincadeira, a gente falava de fofoca, de celebridades, era uma coisa bem para se parecer, sim, né? Sim. Não era nada jornalístico, era, sim, entretenimento mesmo. E eu fui trabalhar como designer de interiores, e eu fui direto para Casa Cor. Eu precisei... eu já era formada, quando eu saí da TV eu já era formada em administração. E antes de sair da TV, eu fiz uma pós em arquitetura de interiores. Então, porque a TV eu gravava só de tarde. Sim. Eu já estava formada. Daí, de manhã, eu estava fiz um curso de decoração, depois comecei a fazer a pós, porque daí eu já tinha bastante tempo, sim, livre, né? Então, quando eu fiz essa transição de carreira, eu já não... Eu já tinha, uma noção do que eu ia trabalhar. E eu precisava comunicar para as pessoas o que eu estava fazendo. E... eu queria aproveitar a popularidade que eu tinha na TV Pampa, porque o Estúdio Pampa ele era um programa campeão de audiência. Pois é, eu ia te perguntar isso, né? Ele estava sempre entre as 3 maiores audiências. Daí eu lembro que teve uma situação, porque eles nos enviavam diariamente a audiência. E a gente sabia exatamente o pico, onde estava, tipo assim, o assunto tal, as pessoas ficavam mais. Daí, quando ia para determinados assuntos, as pessoas já iam trocando de canal. Então, às vezes, até os assuntos não se repetiam, mas a gente trazia grandes nomes, né, para falar mais vezes, porque eles davam um bom engajamento, né, seguravam o público. Então, eu precisava, eu queria aproveitar essa popularidade que a TV Pampa me deu, mas que era para um público específico, e direcionar para o que eu estava, né, para o meu novo trabalho. Então, eu fui direto para a Casa Cor. A Casa Cor, ela é uma mostra de arquitetura, é uma das maiores mostras da América Latina. E eu pensei, bom, para eu me posicionar nesta área de arquitetura, eu preciso estar na mostra. Sim. E eu comecei a compartilhar o meu dia a dia, coisa que eu não fazia na TV. Entendi. E eu comecei a compartilhar mais, por quê? Porque logo que eu fui para arquitetura, as pessoas me olhavam numa Casa Cor e falavam, ué, o que tá fazendo? Ué, tu não era da TV? O que tá fazendo aqui? Sim. Então, aquilo foi uma maneira de eu conseguir explicar para as pessoas, primeiro, que eu já era formada, que eu tinha conhecimento, e mostrar o meu dia a dia. Isso aqui é a obra. Daí eu comecei a fazer. Daí eu fui para Milão, fiz um curso de design de interiores. Aí fui para São Paulo, fiz uma pós. Eu fiz um MBA em arquitetura de luxo.
que eu ia todo mês, eu ficava 3, 4 dias em São Paulo, e tudo eu comecei a registrar para justamente situar as pessoas, senão fica bem isso, tá, mas o que você tá fazendo aqui, né? E isso foi tomando um corpo, entendeu? Então foi bacana porque aí eu fui aumentando a minha base de seguidores. Então eu peguei... Novos também, né? Exato. Eu peguei um pouco daquele público e outras pessoas que nem me conheciam, que nem tinham ouvido falar da Suelen, começaram a conhecer. E daí foi indo, né? Aí eu na Casa Cor, eu tinha uma rotina assim, ó. De manhã eu saía de casa, dava uma passada nas obras pra ver como é que tava. À tarde, logo depois ia pro escritório, final do dia ia pra Casa Cor. Porque qual que é a ideia da Casa Cor? É tu mostrar o teu trabalho, tu faz um ambiente e tu estar lá para te captar clientes. Sim. Então não adianta tu fazer um espaço, tu investir e tu não tá lá. Tem que trocar ideia, entender, tirar as dúvidas, né, do cliente. Pra te entender, pra cliente te ver e tal. Isso foi muito bom, assim. Então, pra eu ir nas obras e pra eu sair o dia inteiro e estar sempre bem arrumada, eu usava muito roupa de couro. Então eu colocava uma calça de couro, uma blusinha básica, um sapato baixo para ir para obra, que, né, tem algumas roupas que não podem usar, tipo salto alto, dedinho de fora, enfim, várias. Aí chegava no escritório, colocava um salto alto com a mesma roupa. E tava pronto pra... E de noite ia pra Casa Cor, às vezes tava de coque, soltava o cabelo e já tava uou, sabe? Sempre produzido. Sempre produzida. Que legal. E o couro, a roupa de couro, ela me deu essa permeabilidade de eu transitar em vários lugares e mesmo assim não precisar ir em casa trocar de roupa. Aí eu comecei a fazer algumas roupas pra eu usar, pra mim usar, enfim, pra eu usar. Essa seria a próxima pergunta. É aí que surgiu? E aí daí começou. Que legal. Porque assim, no início eu comprava, depois eu comecei a produzir. Porque sabe aquelas pessoas que, quando gostam de uma coisa, quer comprar uma de cada cor e não tira? Eu sou dessas. Entendi. Aí eu digo, bom, vou produzir. Resumo. Comecei a fazer algumas peças pra mim. E daí começava assim, ai, que linda, da onde é? Aí... E agora? Eu que faço. Sabe aquela coisa que... O que foi acontecendo? Eu fui vendo oportunidades do mercado. E tu sabes bem como é isso, né? Tu viu uma oportunidade, tipo, opa, tá aqui, tá na minha mão. Paralelo à arquitetura, eu comecei, então, vou investir nisso. Aí eu tenho uma irmã que na época ela estudava para concurso, hoje ela é concursada. E a gente tinha os fornecedores iniciais, ela foi atrás de fornecedor, de modelista, isso e aquilo. Aí eu ficava na divulgação, divulgava e jogava para ela, e ela atendia. No início eu atendia no meu escritório. Sim. Mas era um escritório de arquitetura e não tinha parede, assim, né? Então, ficava um pouco ruim, porque quando vinha alguma cliente, eu tinha que mandar todo mundo sair para atender a cliente. Sim. Enfim. Aí, depois a minha irmã atendeu na casa dela, atendia no home office da casa dela, e daí depois a gente abriu um showroom, enfim. Mas aí teve uma Casa Cor que eu fiz 2 espaços, que era uma barbearia, que eu já fazia na arquitetura, né? Eu faço uma rede de barbearias lá do sul, aqui do sul, desculpa, mas que já tá no Brasil inteiro, que é a Code Barbershop, e fiz um camarim. E nesse camarim, quando eu já tinha algumas peças, eu coloquei as minhas roupas de couro penduradas. E todas as meninas, todo o espaço da Casa Cor tem que ter um recepcionista, que vai ficar ali 24, né, o tempo todo que a mostra estiver aberta. Então, eu tinha orientado a minha recepcionista, que até tinha trabalhado como Pampa Cat no Estúdio Pampa. Que legal. Sim, porque daí a gente vai, né? Sim. E eu falava, olha, tu apresenta o espaço, é o camarim da designer Suelen Ribeiro. Inclusive, essas roupas de couro eu também estou fazendo. Daí, se alguém tiver interesse, tu dá o cartão, que daí tinha o número da minha irmã. E assim começou. E começou a tomar uma proporção tão grande. E foi super bacana que acabou virando um negócio. O que era um hobby, porque eu sempre gostei de moda e tal. Eu vi ali uma grande oportunidade de negócio. Aí também consegui... Na verdade, algumas pessoas eu acessei, outras me acessaram. Eu cheguei a vestir Maiara e Maraísa por um ano inteiro. Foi muito bacana que elas vieram através das minhas redes sociais, sabe? Rede social é fantástico, né? É incrível. E é muito legal, assim, porque, tipo, nossa, elas amaram as roupas, elas usavam direto, era muito bacana. Daí a primeira vez que elas entraram em contato comigo, eu fui pessoalmente levar as roupas pra elas, elas me receberam, elas me mandaram passagem, mandaram o motorista me buscar, me mandaram um hotel. Aí elas tinham um show, eu fui pra São Paulo, elas tinham um show em Socorro, que é no interior de São Paulo. Daí o motorista me levou do hotel pro show
ficou conosco no show, daí no show a gente foi pro camarim de novo, todo aquele kkk voltou lá. Foi muito bacana, E depois a minha funcionária ia para São Paulo para fazer a troca de malas. Daí eles emitiam passagem, minha funcionária ia, encontrava o motorista delas no aeroporto, trocava as malas, a minha funcionária nem saía do aeroporto e voltava. E assim foi indo, e foi muito bacana, sabe? Então, no inverno, quando elas faziam shows do interior de São Paulo para baixo, elas usavam os meus looks. Que legal, cara. Foi muito bacana e é legal justamente por conta das redes sociais, né? Então, as redes sociais, para mim, elas funcionaram como uma captação de clientes para todos os nichos, né? Aí, paralelo a isso, tem uma indústria de cosméticos que me chamou para fazer uma collab com os produtos de cabelo. Aí, fiz uma linha de autobronzeador. Eu adoro empreender, assim. Sim. Mas sempre, Beri... não é algo... Eu tenho várias ideias mirabolantes, tá? Mas eu só faço algo quando eu vejo a demanda do mercado que eu meço através das minhas redes sociais. Tudo pela rede social. Tudo pela rede social. Então, a minha rede social é o meu principal cartão de entrada. Aí eu comecei a ser a minha principal referência. Então, nos coros, por exemplo, eu não só usava os coros, como eu sou minha própria modelo, como eu também atendo as clientes. Claro, tem pessoas que me ajudam, mas o principal... Eu tento sempre não... o meu negócio, ele é muito eu, sabe? Então, eu tento sempre não deixar tudo muito solto. Tu sempre tá a par de tudo, né? Exato. Mas é importante isso, né? É muito para as pessoas, principalmente, curtem isso. Né? E eu vou até te fazer um relato, assim. Teve um momento que eu quis crescer um pouco mais e a gente, né, começa a... Enfim, tem um momento que tu ou cresce ou fica como tá, né? E eu entendi que quando a gente cresce muito... a gente começa a perder Perde a essência, né? A essência e o controle. Teve um momento que eu tava daí fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e eu digo, não, calma. Para tudo, vou ter que juntar os fios de novo. Porque daí eu já não tava mais conseguindo atender as minhas clientes. Porque elas querem isso. Tu pode ter o teu negócio, mas o Beri é o Beri. Eu passo por isso direto. Exato. Então quando é uma coisa muito personalizada. É diferente, sabe? Então, tipo, por mais que tu ensine, tu isso, aquilo... Porque a pessoa, ela quer ter o contato contigo. Exato. Porque aquilo de couro, ela compra em qualquer lugar. Exato. Agora, comprar o couro sendo atendida, falar, é diferente. É diferente, sabe? Os teus enfim, clientes, eles querem saber, que nem eu te perguntei várias curiosidades. Como é que foi atender fulano? Essa troca é uma curiosidade que a gente quer saber como é que tu é. O que tu faz para encantar as clientes? Qual é o teu segredo? Né? Por mais que tu ensine a receita do bolo, tu pega uma receita e tu coloca 5 pessoas para fazer o mesmo bolo, cada um vai fazer de um jeito. Isso é diferente, né? Tá? E eles vão copiar exatamente o que tu tá fazendo. Tu disse que assim vai ser assim. Cada um vai ser de um jeito. Um vai queimar, outro vai abatumar, outro vai ficar maravilhoso, outro vai ficar cru, outro vai... É impressionante, sabe? Sim. Porque tem coisas que a gente não consegue ensinar. Tem coisas que é o feeling e tem coisas que tá na gente. Então, tu é uma pessoa boa, tu é uma pessoa genuína, tu tem uma alma boa. Isso tá em ti. Não tem como tu ensinar a pessoa a ter uma alma boa. Sim. Né? Tu entende? Então, eu entendi... um pouco isso, sabe? Eu digo, não. Eu tava com muito, sabe? Eu digo, não, vou juntar. Mas é difícil, né? Porque aí tu quer crescer, pô, ter franquia, ter várias lojas, tu vai longe, né? Tu vai longe. Não, eu tava, assim, já com um projeto de... Daí, daí a Maiara e a Maraísa, elas foram as mais famosas. E a partir delas vieram várias outras pessoas querendo várias parcerias também. Só que daí chega uma hora que perde, assim. Eu também não consigo... Eu sou pequena, né? Eu não consigo dar conta de vestir todo mundo, sim, né? Mas foi muito bacana, assim. E foi uma maneira que eu consegui de ver que, sim, a gente tem capacidade. Porque... que bom que a pessoa... Porque elas chegaram em mim por mim. Não foi uma indicação, sim, que não tira mérito nenhum se fosse também, né? Mas é uma satisfação pessoal. Sim. Que nem a gente estava conversando hoje. O teu celular tocou, era o fulano de tal, que tem não sei quantos milhões de seguidores e que quer o serviço do Beri. Porque viu, porque gostou, ou porque alguém indicou. E isso é algo que é muito difícil, assim, a gente. Por mais que tu ensine... É difícil. É difícil. Não tem como tu fazer um clone do Beri. O couro, quantos anos já tá com o couro, então? O couro eu já tô com 6 anos. 6, 7 anos. E hoje tu continua com a função
Da Casa Cor, o couro. Eu não tô mais fazendo Casa Cor, porque eu não tenho mais tempo, né? Mas tá atendendo como arquiteto ou não? Faço projetos de interiores, residenciais, comerciais, tudo. Hoje eu tô... Daí, enfim, como eu uso muito as redes sociais, então acaba que marcas me contratam, né, também pra eu comunicar, pra eu fazer uma divulgação. Então eu trabalho também como influenciadora, mas a minha influência são de coisas que eu uso e que eu faço. Eu trabalho muito com o tema verdade. Entendi. Então, assim... não é o dinheiro que vai contratar que tu vai falar do... Exato. É o que tu... Entendi. Porque num determinado momento a gente tem que começar a selecionar coisas... Porque pra te ter a tua essência. Exatamente. Né? Então, assim... Tu pode me presentear com café, eu vou agradecer. Obrigada, ganhei o café do Beri. Perfeito. Agora, eu vou fazer a propaganda... Isso é um agradecimento, que nem a gente fala, um recebido, né? Beri, obrigada pelo café, tá aqui, ponto. Agora, eu tomar o café e dizer que ele é bom, é porque eu realmente achei ele bom. Ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom. Sabe, é um café que eu vou tomar na minha casa. Eu penso assim também. Porque às vezes tu tem muitas propostas, né, nesse mundo, exato, né, que pra mim também é totalmente novo, né? Só porque é uma coisa nova pra mim. O podcast hoje é uma situação que acabou abrindo um pouco mais ainda, né? Sim. Porque a gente tem conversa que tu não tem em lugar nenhum. De repente, tu falou coisa aqui que tu nunca falou no Estúdio Pampa. Exato. Não falou lá na Casa Cor, não falou, e tá falando aqui hoje, exatamente, né? E pra mim é difícil, mas eu acho assim, ó, a entrega, ela tem que ser uma entrega perfeita, né? Eu acho que hoje o meu grande sucesso é pra levar as pessoas no lugar certo, né? E tu tem algo que é muito interessante, que eu até falei quando eu te entrevistei ali pro meu quadro, que eu achei, e é algo que eu te falei, é um feeling, é uma coisa que é experiência, algo em ti tem isso. Quando eu contatei o Beri, foi a Cris que me indicou, olha, Beri, nós somos em 4 pessoas, tais e tais idade. Eu passei o perfil, assim, muito rápido, sabe? Gente, o Beri disse assim, me dá 5 minutinhos. E eu te liguei, te chamei, tu tava no meio de um furacão, né? Acho que eu tava em um evento. Né? E tava não sei onde, com não sei quem. Gente, foi muito cirúrgico, sabe? Tu foi assim, ó, pá, no foco da dengue, sabe? Sim. Ó, pum, é isso. Tu vai em tal lugar, um tira-gosto aqui, isso aqui, tu vai no show tal. Pra esse tipo de público, eu te sugiro ir em tal lugar. E foi muito... Aquilo pra mim foi numa excelência, assim. E que eu achei legal é que a gente também não se conhecia, né? Sim. Pessoalmente. Então, assim, foram vários fatores que eu acho que fazem com que tu tenha esse sucesso que tu tens hoje. Primeiro, é que tu tem o feeling. Segundo, que tu é genuíno, sabe? Por mais que seja teu trabalho, tu não é uma pessoa interesseira. E tu te torna interessante. Sim. Então, isso é muito legal falar isso, porque é a essência. Porque o que a gente mais vê é a gente interesseira. E como tu tem muito acesso a gente famosa, a muita gente muito famosa, então é algo que, tipo assim, perto, né? Eu sou um grão de areia no deserto, perto, né? Dos grandes que tu atende. E o meu atendimento foi incrível. Eu acredito que tenha sido o mesmo que tu faz pra todo mundo. Ou seja, todo mundo tu trata igual. Não são números. É de ti, exato. Não são números, né? Não importa hoje o que vai ser. O mesmo atendimento que teve lá, a Virgínia Fonseca teve também. Exato. Entendeu? Os mesmos lugares, as mesmas sugestões, enfim, sempre parte disso, né? E eu sempre cuido muito, porque aquilo que eu disse, eu não levo ninguém em um lugar que eu não conheço. Sim. Então eu vou 1, vou 2, vou 3 vezes. Antigamente eu até ia nos lugares, mas antigamente o pessoal não me conhecia, né? Sim. Agora hoje todo mundo me conhece. Agora todo mundo quer o Beri, né? Então eu cuido muito disso para poder entregar essa essência. E para mim é importante isso, porque aquilo que eu disse, hoje com certeza tu já... nós somos conectados por uma pessoa, né? Tu já me conectou com outras pessoas. Sim. E com certeza vai me conectar com mais. Com certeza. E a tendência é sempre melhorar e acreditar nesse serviço, né? Eu vou continuar ainda, para mim está sendo uma coisa nova essa situação. Eu não consigo, né? Foi como eu te falei, sou tímido. Mas não parece, tá ótimo, parece, né? Tá ótimo. Estou tentando devagarinho melhorar e tentar aprender. Até porque as pessoas também estão me cobrando hoje, né? Às vezes eu fico sem postar alguma coisa, quando tu abre ele tem... Sim, o que aconteceu? Tá tudo bem? É impressionante. Então, para mim é diferente isso, né? Ontem eu estava voltando de Porto Alegre e cheguei no pedágio, cara, tu vê? Parei
paguei o pedágio e a menina, tu não é o Berido famoso? Berido famoso. Eu olhei pra dizer, tá de brincadeira, né? E era uma guria cobrando. Te vi hoje, eu tava com os Menotti, com o Pedro Costa, era eu mesmo. Então, é uma coisa, pra mim, diferente, entendeu? Sim. Porque pra mim, eu sou uma pessoa normal. Mas, lógico, eu ando com muitas pessoas que são conhecidas, né? E automaticamente isso gera. O bom, Nelson, com tudo isso, é que eu consegui, com tudo isso que a gente passou aqui no Sul, né? A gente conseguiu muita ajuda com esses famosos aí, que acabou... Graças a ti. Então, que bacana. foi muita coisa. Teve muita gente que ajudou, que pediu que nem falasse por questões... próprias, né? Mas a gente teve muita ajuda, sabe? Graças a Deus a gente conseguiu ajudar muita gente. Sabe que eu faço muito serviço voluntário também, né? Sim, inclusive até uma das vezes que a gente tentou se encontrar em Porto Alegre, tu estavas que eu achei muito bacana, muito genuíno. Eu faço muita ação, continuo ainda ajudando, né? Que tem muita gente ainda que tá... Então, onde for para eu fazer o bem, eu tô dentro, né? Já ajudo a seleção do bem lá do Dunga. Faço parte agora, fui homenageado em São Paulo pela ONU. Hoje eu faço parte da ONU também. Sério? Biri, eu não tinha essa informação. E até e essa história ela veio desde a época do Covid, né? Porque eles vão selecionando as pessoas e... Que bacana! Para mim foi uma baita homenagem, foi lá na Câmara de Vereadores em São Paulo, né? Uma baita sessão com gente do Brasil inteiro, né? Que reconhecimento, que legal. Viu como tu é uma pessoa boa? Eu acho que sou, né? Com certeza a gente vê, a gente sente, né? Bondade. Tu é uma pessoa boa, tu é querido. E eu acho que isso é que é a minha ferramenta de trabalho hoje, né? Total, tu ser tu. Por isso que é muito legal esse negócio que a gente. Que é legal trazer para as redes sociais. Primeiro, a gente não pode copiar o outro. Porque tu faz sucesso do jeito que tu é. O fulano faz sucesso do jeito que ele é. Então, e por quê? É da pessoa. Porque tu é de verdade. Então, as pessoas serem de verdade, terem a sua essência, não querer forçar algo que não são, enfim. Eu acho que esse é o segredo. É tu encontrar dentro da tua verdade como tu pode te comunicar. Tem gente que tem um perfil mais ácido, mais sarcástico, que também faz sucesso. Que também tem a sua, enfim, seja no humor, seja... Então, é isso que eu digo, assim, para as pessoas, sabe? Que elas têm que ser elas. Tu é tu, por isso que dá certo. Porque tu não tenta ser alguém, tu não quer parecer ser alguém. Tu é um personagem. Não é um personagem. É verdade, né? É verdade. Isso me conta uma coisa aí, agora eu fiquei curioso. O que nós temos, assim, de situações, assim... que aconteceu na história da Sueli em Estúdio Pampa, em si. Alguma situação que tu passou assim que marcou muito você, que foi engraçado, que foi, enfim, triste, algum momento da tua vida. O que tu tem hoje em mente assim que tu pode contar para nós? Eu tive uma situação uma vez com uma pessoa famosa, porque no Estúdio Pampa eu apresentava, mas quando vinham alguns famosos a gente também entrevistava, né? Então, tipo, já entrevistei Chitãozinho Chororó, sei lá, Latino, várias personalidades, assim, que vinham e que a TV Pampa tinha ali o acesso, a gente ia lá no show que a pessoa ia fazer e entrevistava. E teve uma vez que eu entrevistei uma pessoa muito famosa, que eu não vou dizer quem é. Não dá pra dizer quem é. Mas eu, assim... Depois eu vou ficar sabendo, tá? Vocês não vão eu era muito fã dessa pessoa e eu fui, tipo... participar de um negócio ali com ela, enfim, pra TV. E eu lembro que eu cheguei e essa pessoa chegou na hora ali pra entrevistar. E quando desligaram as câmeras, ela foi extremamente mal educada, assim. Nossa. E aquilo me... O que nós estávamos falando, era personagem, né? A câmera é uma coisa... e tá tudo bem. Claro, não tem como cobrar das pessoas de serem 100%, né? Mas eu lembro que aquilo foi algo que me... Me chocou. Porque era uma pessoa que eu tinha, tipo assim, nossa, adoro. Que eu era fã. Mas assim, depois daquela situação, nós fomos jantar. Ela foi jantar comigo, enfim. Mas eu entendi que foi pela conveniência. Porque, tipo assim, eu tava ali... Estavam os prestadores de serviços, daí foi comigo, foi com a produtora e tal, e foi uma pessoa agradável. Mas eu... É um momento, né? Exato. É que pra ti é tão importante, né? Tu foi fazer entrevista, era uma entrega e tudo, e daqui a pouco isso é complicado. Então, né? Isso foi uma coisa que me chocou. Mas no mais, assim, tipo, eu sou uma pessoa normal, obviamente, como todo mundo. Já noto que o tempo passa muito rápido. Esse ano farei 40 anos, então, assim... Claro que a gente nunca se sente com a idade que vai fazer, né? Sim.
Mas 40 anos pesa, tu pensa, nossa, 40 anos. Né? Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás eu tinha 20, mas parece que foi ontem, né? Sim. Então, às vezes, até... quando eu tô... Acontece, às vezes, situações de eu estar em algum lugar e alguém fala, tu não te lembra dela do Estúdio Pampa? Às vezes eu fico até constrangida, tipo, não fala, porque, Sim. tipo, sabe? Ou, às vezes, é engraçado também quando vem alguém... como eu falei, né? Eu trabalhei durante 8 anos na TV e faz 10 anos que eu saí. Então, a gente tem uma janela de 18 anos. Daí, às vezes, vem umas pessoas, assim, que têm super idade já e olham pra mim e falam, nossa, eu te assistia quando eu era uma criança. É muito engraçado. No início eu achava estranho, mas será que eu tô tão velha? Mas tipo, não, então tudo bem. Não tem problema com a idade nem nada, né? Mas só tô relatando isso, assim. Mas, enfim, sobre vida pessoal, eu sou uma pessoa que eu fui casada durante 15 anos, me divorciei, hoje tenho um outro relacionamento, não tive filhos ainda, pretendo muito ter uma família. Então, por enquanto, eu sou Dinda. Eu tenho... meus sobrinhos, então eu tenho 4... Nós somos em 4 no total. 3 meninas e um irmão por parte de pai. As minhas 2 irmãs, cada uma tem 2 filhos. Uma tem 2 meninas, outra tem 2 meninos. Então, curte eles. Eu amo eles, eu sou aquela tia, assim, sabe? Sim. E, obviamente, pretendo, sim, ter minha família. Então, se for da vontade de Deus, será. E, por enquanto, sou mãe de gato. Virei a tia dos gatos, Mas é bom. Quem sabe daqui a um tempo nós vamos estar aqui de novo, né? Tu vai estar com filhos aqui entrevistando. Amém. Se for da vontade de Deus, eu recebo. Projetos futuros em negócios, tem alguma coisa prevista? Tu vai segurar só no couro? Qual é a ideia? Na verdade, assim, ó, eu tenho dado algumas palestras já de uns 4 anos pra cá. Teve um ano que eu fui presidente de uma associação de jovens empresários de Porto Alegre, que é a AGPOA. Então, por eu ter vários negócios e conseguir tá sempre na mídia, né, fazer várias frentes, muitas pessoas me chamam para palestrar sobre o empreendedorismo feminino. Porque legal. Eu sempre escutei, e eu acho que muitas pessoas escutaram, assim, mulheres principalmente, tipo assim, quem faz tudo não faz nada. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer as roupas de couro, que eu vi uma oportunidade, então eu não deixei de fazer o que eu fazia, eu vi uma oportunidade, fui atrás. Eu escutava muito, até dentro de casa, exatamente isso. Quem faz tudo não faz nada. Ou tipo, tá ruim lá a arquitetura que tu tá vindo pra cá. Sabe? Daí fica aquela coisa... E eu nunca dei ouvidos pra ninguém. Porque, tipo assim, cara, se eu gosto e tá dando, por que eu vou deixar de fazer? Claro que se eu fizesse sozinha tudo, com certeza não iria dar conta. Sim. Mas eu falo que os negócios são como filhos. Então, tu tem um filho... Num primeiro momento, tu tem que fazer tudo pela criança. Tu tem que dar mamar, tu tem que trocar fralda, tu tem que... É só você. Tudo. Mas depois a criança, ela vai comendo sozinha, ela vai indo no banheiro sozinha, daqui a pouco ela tá se vestindo sozinha. Tu nunca vai deixar de ter a supervisão. Mas aí tu já tá... Daí tu consegue ter um outro filho e assim vai indo. Então, os negócios, pra mim, eles são mais ou menos isso, né? Então, tem pessoas ajudando, funcionam mais. Então, eu tô entrando um pouco nesse mundo das palestras do corporativo. Porque hoje, né, logo farei 40 anos, então tem coisas que só a experiência te dá. Exatamente. E a experiência, ela vem com o tempo. Então, hoje eu consigo falar... acaba que as minhas clientes, tanto da arquitetura quanto dos couros... eu comecei a trocar ideias, a gente conversar, e às vezes a pessoa me conta algum problema que ela tá passando, e eu comecei, não, faz assim, faz assado. Então, eu comecei a também dar consultoria para mulheres. Que legal. Então, como que faz? Eu tive muita resistência em vários lugares. Hoje até não tá tanto, mas tipo, no início, de ser uma menina, uma mulher... bem produzida, porque eu sou mais do estilo piruete, assim, né? Tu tá sempre, né? Sempre, né? É sempre, tipo, hoje até nem tô, mas, tipo, geralmente, vem da TV, né? O cabelão, sabe? Tu tá sempre, uou. E tu mesmo assim, tu fazer negócio e ser sucesso, sabe? Tem uma certa... tipo, eu não vou dizer que eu tive sorte, mas tipo, eu fui casada durante 15 anos, então, por muito tempo da minha vida... eu escutei que mulheres... É sempre aquela coisa... não, mas ela... O que ela faz? Da onde vem o dinheiro dela? Entendeu? Sim. Se eu não fosse casada... Teria esse comentário. Sim. Porque às vezes até tinha... Tipo, não, mas ela é casada. Tipo, né? Não tirem a validade do potencial dela. Sim. Então, é isso que eu mostro. Tipo assim, cara...
Infelizmente tem, né? E tem muito. muito. Então tu tem que estar sempre provando, tipo assim, mas ela viaja, da onde vem o dinheiro? Cara, querida, mulheres também fazem dinheiro. Sim. Mulheres bonitas e produzidas que trabalham com salto 15 também fazem dinheiro de uma maneira honesta. De uma maneira influente, de uma maneira, sabe? Eu tenho uma estrada, eu tenho uma jornada, sabe? Não foi ontem, né? Não foi ontem. Sim. Eu tenho um relacionamento com as pessoas, eu tenho uma índole. Sabe? Eu nunca prejudiquei ninguém, nunca dei golpe em ninguém. Pelo contrário, sofri vários. E isso é uma coisa também que hoje eu sou mais restrita, assim, de pessoas usarem da tua influência pra... Enfim, pra se beneficiarem e não ter a mesma energia que tu. E daqui a pouco, não, mas eu conheci o fulano porque a Sueli me apresentou. Bom, mas eu não posso me responsabilizar pelos atos. Eu não dei o check pra pessoa, né? Por isso que é bom a comunicação, né? Por isso que é bom a comunicação. Falar. Tirar a dúvida. Tirar a dúvida. Então, assim, não é assim? Como é que é? Então, hoje, assim, hoje a Sueli no lado profissional. Então, eu tenho trabalhado muito com as redes sociais de comunicar. Então, clientes me chamam justamente por esta verdade que eu criei. Se eu disser que o café do Beri é bom... Ele é bom. Ele é bom. Não é porque eu posso estar ganhando por isso, mas se eu disser, eu vou primeiro provar, se ele for bom. Se não, eu vou agradecer, eu vou dizer, olha, muito obrigada, mas não faz sentido. Sim. Sabe? Então, como é que eu posso dizer? Enfim, essa confiança é uma coisa que tu constrói ao longo do tempo. Sim. E que ninguém vai tirar isso de mim, entendeu? Então, tipo assim, eu sou uma pessoa com um caráter muito íntegro. E é importante, né? É muito importante. Eu vejo hoje por mim, né? Tu imagina, tem 30 anos de eventos, né? Hoje eu sento, aonde eu entro, eu não tenho problema com ninguém, né? Isso é muito bom, né? Chegar, eu tava com os menores aí falando e tal, aí conversando. Eu de uma vez, se vocês estão bons de memória, eu brinquei. Cidade de São Borja, lá na fronteira com a Argentina, falei pra ele. Daí ele, o Fábio, nossa, tu era o cara do show, eu digo, cara. Nós não tínhamos que comer, terminou o show 1h da manhã, cidade pequena, tu abriu um restaurante pra nós, eu mesmo. Então, tu imagina, cara, isso aí são coisas que marcam, né? Muito. Então, e aí aquilo que eu disse, hoje eu conheci a esposa, sabe, conheci a filha, aí eu consegui para eles ter uma experiência em um lugar que eles não tinham conseguido, acabei abrindo as portas para eles conseguirem. Então, é legal isso, né? Então, essa questão é uma coisa que, exatamente o que tu disse, ninguém tira. Ninguém tira. É meu, é teu e já era, né? Isso eu acho que é muito importante. E é muito isso, assim, e desde a primeira vez que a gente conversou, quando tu falou, não, vai nesse que é bom. Eu confio, não vou não é bom, vou me arrepender, vou frustrar, não vou me frustrar não, é bom porque tu sabe, tu entende o perfil da pessoa e tu sabe o que é bom pra ela. Então isso é algo que pra mim tem sido bom porque hoje eu colho frutos disso, dessa minha solidez. Sim. Então eu tenho clientes que, enfim, que eu divulgo, outros que eu faço mentorias, clientes que antes não tinham um poder aquisitivo tão bom e hoje, graças a Deus, prosperaram e elas querem dicas de onde ir, o que vestir, como comer. A gente estava conversando, né? Porque o dinheiro, ele trocou de mão, né? Sim. Então, mudou muito, Mudou muito e tem gente... O dinheiro trocou de mão e a fama também tá bem espalhada, né? Que nem a gente estava conversando antes. Antigamente, todos nós... Tipo, na época do Estúdio Pampa, muitas pessoas me conheciam porque era o que TV. tinha. Era da TV. Antigamente famoso era só TV, né? Hoje TV, é revista Caras e alguma coisa assim. Hoje tem bolhas de famoso. Às vezes, as pessoas falam, o fulano tem 10 milhões de seguidores que eu nunca ouvi falar. Mas ele é muito famoso naquela bolha dele, né? Sim. E é muito interessante isso, eu acho isso ótimo, porque tem público pra todo mundo. Exato. Tem, né? Então hoje a Suelen, ela tá nisso. Eu continuo fazendo tudo. Eu continuo vendendo couro, eu continuo fazendo os projetos de interiores, mas eu tenho focado mais nessa parte de influência digital, de redes sociais. Que eu não sei, eu e a Cris até a gente brinca que, na verdade, lá atrás nós éramos as primeiras influenciadoras digitais, né? Sim. Porque nós estávamos na TV, a gente influenciava, a gente dava dica disso, dica daquilo. Sim, já era uma a maneira que a gente tinha de divulgar os nossos parceiros antes era na TV. Sim. Era agradecer o look, o cabeleireiro e tal. Hoje a gente tem as redes sociais. Sim. E é muito bom, Beri, porque as redes sociais, eu brinco não, a bem da verdade pra mim sempre tem um ponto-chave, né? A partir daqui. Então, pra mim, pra minha vida, a Rede Pampa, ela funcionou como uma lupa
No Rio Grande do Sul, a gente tem 2 milhões de habitantes e na época não tinha esse acesso. Era eu e mais algumas apresentadoras. Então, a TV Pampa ela fez uma lupa na minha pessoa. Sim. Então, através dali, eu fui galgando outros caminhos, claro, com toda... Enfim, mas, tipo, por conta do meu nome na TV Pampa, eu fui direto pra Casa Cor, que não é Abriu fácil. portas, né? Abriu muitas portas. E assim eu fui indo, né? E assim como tu. Exato. Tu teve um ponto de partida. Mas tudo aquilo que tu viveu pra trás foi o que fizeram tu te tornar quem tu é. Exato. Mas em algum momento, Deus falou, não, agora é a vez dele. Pegou a lupa da rede social, da Virgínia, e jogou em ti. E aí, tudo começou a fluir. Então, assim, para as pessoas pode parecer, ele teve sorte de pegar... Não, ele não teve sorte. Tudo que ele passou daquela data para trás foi uma preparação para que quando chegasse o momento dele, ele estivesse pronto. Sim. Então, por isso que eu nunca paro de estudar, eu nunca paro de me conectar com pessoas, eu nunca paro... Tu nunca sabe o que vai acontecer. Tudo é importante, né, Sônia? Tudo é importante. E eu sempre falo, às vezes a gente passa por uma situação ruim, por um momento ruim, ou por uma depressão, ou por uma perda, enfim, tem inúmeras situações que a gente sai um pouco do eixo, né? Mas creia que tudo é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Eu olho para trás às vezes e falo, nossa, coisas maravilhosas não teriam acontecido se uma coisa horrível não tivesse acontecido lá atrás. Então, às vezes a gente tá no meio do furacão, então... É a minha situação, né? Tu imagina, a Virgínia eu atendi por quê? Por causa durante o Covid. Durante o Covid. Tudo aquilo acontecendo, né? Aí os aeroportos, então, os voos internacionais fechou. E tu foi lá buscar. Daí tem uma conversa lá, daqui a pouco, onde é que vai para Gramado? Ninguém conhecia Gramado, né? E aí vieram para Gramado. Então, numa situação difícil, ruim. Difícil, ruim. Abriu um leque novo, né? Então é interessante isso aqui. Eu também penso exatamente como você. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. E assim, ali no Covid, foi muito trágico pro mundo inteiro. Mas assim, tu viu que o dinheiro mudou de mão. As empresas que mal vendiam máscara só para médicos começaram a faturar. E, sabe, tudo... É o universo, é Deus mexendo nas coisas. Exato. Claro que muitas coisas a gente não entende e não concorda também. Mas eu acho que tudo acontece como tem que acontecer. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus quisesse que essa folha caísse naquele lugar. Hoje eu creio muito nisso, assim. Então, às vezes eu tô numa situação que talvez não tá tão boa em alguma área da vida, daí eu tento entender, tipo, eu quero ser mais rápido, eu digo, Deus me mostra o que eu preciso aprender para eu passar a fase rápido, né? Nem sempre é no nosso tempo, tudo no tempo de Deus. Exatamente. Su, adorei muito falar com você. Hoje eu conheci a outra Su, né? Então foi maravilhoso. Gostaria que tu deixasse uma mensagem, enfim, do teu coração, que tu quiser falar. Por favor, fique à vontade. Bom, eu queria primeiro agradecer mais uma vez, Beri. Eu tô me sentindo lisonjeada de estar sentada aqui no podcast do famoso Beri de Gramado, onde só as grandes celebridades sentam. Então, assim, primeiro eu quero te agradecer esse carinho, né? O carinho que tu teve comigo quando eu entrei em contato contigo na primeira vez. Depois, quando te indiquei ali algumas pessoas, enfim. E eu quero dar o meu recado para as pessoas é que elas sigam o teu exemplo. Que elas sejam elas mesmas. E elas sejam interessantes sem ser interesseiras. Eu acho que essa é uma frase que não é minha, mas eu acho que ela cabe bem para muitas coisas. Seja genuíno, né? Muito obrigado. Então, tive hoje essa honra de falar com a Sueli Ribeiro. Quero te deixar um mimo de Gramado, né? Tu sabe que Gramado não pode ir embora sem levar um chocolate, né? Que delícia! Levar um mimo lá do chocolate gramadense. Chocolate gramadense, muito obrigada. Já vou abrir. Já vai abrir, então vamos conferir. Eu sou dessas. Ai, que lindos! Ai, que lindos! Amo chocolates, amo trufas. Trufas amo no lançamento hoje, tá? Não é a primeira. Fui lá pegar hoje lá no lançamento deles. Arrasou, amei. Já vou devorar aqui no meu retorno, porque eu sou uma formiguinha, Beri. Doce é doce, né? Muito obrigada. Muito obrigado, Su, e até uma próxima oportunidade. Até. Valeu, galera. Um abraço. Perfeito. Melhor entrevista